um lateral Que não tá bem? que não chegou Até bem. agora não jogou que nada, não tá? chegou bem, Vale a gente verdade. colocar isso aqui. Verdade, a gente não, a nossa fotografia de janeiro era, cara, o Wendel chega e assume posição. Não é a verdade. Linha de convocação de seleção. Não é a realidade. Inclusive, se você pegar por uma questão de tamanho, os nossos cortes, os nossos artigos, tudo que a gente faz no nosso Instagram repercute muito em Portugal, né? Não sei se o Jorge e o Wallace são muito... Pô, no meu canal no YouTube eu recebo muita mensagem de português, coisa que às vezes a gente fala assim, meio achando que nenhum português vai ver, e o cara vem e fala, não é isso, não é aquilo, não sei o quê. Então, assim, quando houve a convocação do Wendel e quando houve o interesse do São Paulo, você pega os comentários dos torcedores do Porto, eram os piores possíveis. Quando o Wendel foi convocado, comentário de torcedor, que também pode ter exagero, era assim, cara, o selecionador tá maluco de convocar o Wendel no que o Wendel tá fazendo, então assim, tem esse ponto. É que eles não sabem o nosso caos da lateral esquerda. Exatamente. E o recorte que a gente tinha, Exatamente. querido ou não, que a gente tem que acompanhar mais, é da Champions. Ele vinha fazendo uma boa Champions. Na passada. Não, na que é aquele passada. jogo lá contra o Arsenal, né? Nessa aqui ele Aquele quase Marco não tinha Sacco. jogado. Não, nessa não, mas na outra Na atual faz ele uma quase não excelente tinha Champions. jogado. E o recorte que às vezes a gente E tem tu vê esse, aqui, né? tu vê esse, a gente tava falando, né? Porque pra mim o trabalho do Zubeldia é extremamente Passa os decepcionante. números pra mim, fala assim. A gente tá vendo os números aqui do lado, é mais tropeço do que vitória, né? São 31, né? 33 no caso. 33 tropeços, 33 entre empates não vitórias. e derrotas. 18 empates em derrotas e 28 vitórias. Ou seja, para um time do tamanho do São Paulo, com a expectativa do São Paulo, com o elenco que o São Paulo tem, com o jogador... Porque uma coisa, vou dar um exemplo do Flamengo de 2013. Tem tamanho, tem torcida, tem expectativa, mas o time era bem fraco. 13, 14, 13 até foi campeão da Copa do Brasil. Mas 13, 14, 15... Mas foi campeão da Copa do Brasil. Mas foi campeão da Copa do Brasil. Com o presidente em janeiro dizendo, nosso objetivo não é ganhar nada esse O ano. Brasileirão ficou pra 14º pra frente, poderia ter caído com a questão lá de ter escalado exatamente. o Everton. É uma coisa, mas o São Paulo tem time pra isso, cara. E em vários desses jogos... mas o São Paulo não tinha o Pablo Maia ano passado. Tá bom, cara, mas tem vários jogos que você tinha todos os seus jogadores principais à disposição, menos o Pablo Maia. E o Alisson, depois se machucou também. E nesse ano a mesma coisa, vários jogos com o Lucas e com o Oscar ao mesmo tempo, e o time não performou. Eu acho muito cômodo pra análise usar sempre o argumento do o Zubeldia não tinha o Oscar e o Lucas. Ou seja, se você diz pra mim que sem Oscar e Lucas o São Paulo é impossível competir, ou pelo menos jogar de uma maneira minimamente aceitável, enrolou. Pra mim, enrolou. É quase o debate parecido por outras O Tite, circunstâncias. né? Ano Não, o passado. debate de ontem sobre o Flamengo não ter perdido pro Central Córdoba porque poupou 3. Pra mim é parecido com o debate do Tite no ano passado quando perde o Pedro. Tipo sem o Pedro eu não consigo jogar. Então enrolou, Tite. Mas eu acho que é um bom debate muito É. parecido, porque ontem a temática da derrota do Flamengo foi o Felipe Luiz tirou 3. Irmão, se a gente considerar normal que o Flamengo com 3 num tempo, sem 3 num tempo, não possa ganhar do Central Córdoba, dentro do Maracanã, é a mesma coisa do São Paulo. Isso aí. Você Esse é o dizer, ponto. beleza, Tanto que jogou bem o primeiro tempo. Eu tô sem Foi a Lucas e decisão Oscar. dele que matou o sem jogo no Lucas e segundo Oscar, Não. o São Paulo deveria ter qualidade pra ganhar do Alianza Lima. isso aí. Gente, o Alianza Lima nunca tinha pontuado no Brasil na Libertadores. Não, tanto... Se a gente estivesse tratando, de repente, de um clássico, que muitas vezes a gente fala, pô, é no detalhe, você ter um cara como o Oscar, como o Lucas, que vai fazer a diferença num lance, pode, de fato, determinar ali um resultado, tudo bem, mas a gente tem que colocar que é o Alianza Lima, Não, gente. tanto tem que estava pode. ganhando, esse é o ponto. Exatamente. Estava E ganhando ganhando e bem. Ganhando e bem. Tanto tem qualidade pra ganhar do Alianza Lima sem os caras que estava fazendo e estavam jogando bem. A decisão do segundo tempo que mata o jogo. Tem um ponto aí que eu acho que deveria, pra gente ter mais detalhes disso, deveria ouvir o Casares, que é o São Paulo está vivendo a expressão que ficou famosa quando alguns governos assumem, que é São Paulo está vivendo um choque de gestão. Perfeito? São Paulo entendeu que do jeito que estava, o São Paulo teria um horizonte muito preocupante. Né? Ontem a dívida está quase na casa de 1 bilhão e tudo mais. São Paulo está fazendo o famoso freio de arrumação. Cortou custo pra caramba, liberou jogador pra caramba. O São Paulo tá querendo arrumar aqui uma ou outra parceria pra ser que foi feito o plano do Casares quando deixar o clube projetar ali, tá com caixa pra frente, renegociar a dívida. Isso tudo gera dores do crescimento. Talvez a direção esteja dando tanta chance pro Zubeldia, porque
que a direção esteja assumindo para ela. Por quê? Porque o São Paulo liberou um montão de jogador. Se os jogadores renderiam ou não, é um outro debate, tá? É um outro debate. Mas o São Paulo liberou um montão de jogador e a reposição não chegou. Aí quando você perde Lucas e Oscar ao mesmo tempo, você precisa tirar o Ferreirinha, você não tem outra opção de ponta no banco. De ponta de velocidade. Que é o cenário atual. Então assim, o São Paulo está vivendo algo que precisa ser vivido, que é um ajuste de contas. E isso vai gerar dores até você se ajustar novamente. E talvez isso esteja na conta do elenco, porque o Zubeldia falou sobre isso no pós-jogo, né? Eu não tinha outra opção, talvez pudesse botar o André, que eu acho que no ponto de vista, retomando o que eu estava falando, no ponto de vista de mensagem que eu digo para os jogadores, tá? Os 11 que estavam em campo olharam e falaram, ih, o professor tirou o ponta que tá voando, meteu um lateral. Ele quer segurar. É possível ter esse pensamento, jogador? Até porque o jogador não sabe que o Ferreirinha pode estar para estourar. Exatamente. Pode. Ferrarese não faz ideia de que o Ferreirinha está para estourar. Se ele na troca tira o Ferreirinha e bota o André, talvez os caras iam falar, não, ele tirou um ponta, mas meteu um atacante. Então, assim, tem esse pensamento ali. Tá. Os próprios jogadores entenderem, não, ele nunca botou o time para trás, não. Ele tá botando um outro atacante para ir para cima, vamos continuar. Poderia ter esse entendimento. Então esse é um ponto. Mas que ele criticou o elenco claramente, ele criticou. A produção vai falta tentar. De elenco, né? A produção vai tentar de novo. Será que vai mesmo? Vai, agora vai. Agora eu acredito. Quero ver. Ou teremos um hat-trick? Não temos pontas com experiência para jogar esse tipo de jogo, né? Que seria Vocês mais sentiram ou menos ele... O Zubeldia sempre foi um cara muito... enérgico, assim, de estar sempre. Eu senti ele meio desanimado. Eu cheguei a falar ontem na análise que eu fiz ele meio no canal, baixo, exatamente assim. isso. Depois que ele toma os 2 gols, o Zubeldia nem com o árbitro reclama mais. O Zubeldia passa 20 minutos na beira do gramado acima, atônito. Tipo assim, cara, que merda que eu fiz. Então, mas será que foi nisso? Ou foi muito mais também no sentido de... Aí a gente cai de novo nessa parada do elenco curto, e aí tem que ver como o São Paulo manejou isso, se fez da melhor maneira ou não. Porque, por exemplo, pra você trazer um Oscar... Você tem que abrir mão de alguns jogadores, porque é um cara, o próprio Wendel. Foi exatamente o que aconteceu. Então assim... São Paulo liberou 18 jogadores. Você abre mão de muitos caras e tem um elenco curto. Ele mesmo fala, a gente não tem pontas de experiência pra esse tipo de jogo. Então ferrou. Então o planejamento tá totalmente errado. O último você vai jogar uma Libertadores, agora, você não tem que jogador. exatamente o cara dessa função que é o Eric, né? Não é o Eric? Embora não... Vitória. Foi Vitória, mas embora não tenha... Acho que até aqui o Eric não tinha deixado saudades no torcedor do São Paulo. Mas era o jogador, essa alteração ontem, era o Eric entrando, poderia passar uma outra impressão. É claro que no meio desses 18 jogadores, desse pacote aí de saídas, saíram algumas tranqueiras aí também, tudo bem. Mas saiu gente que podia estar compondo, que podia estar dando minutos, que podia estar dando opção de profundidade de elenco ao Zubeldia, como o próprio Eric, que podia ser opção de ponta ontem, como o Wellington Rato, como o Nestor, Michel Araújo, a própria venda do William Gomes. O William Gomes, se tivesse à disposição, poderia ser essa opção ontem também. Só que o William Gomes... Colocado no pacote da chegada do Wendel. Da chegada do Wendel. Só que o William Gomes, além disso, ele não jogava com o Zubeldia. Aí chega uma proposta, a diretoria do São Paulo vai chegar no Zubeldia e falar, escuta, vai usar? Não vai? Vou vender. E aquela venda também que deixa o torcedor meio, né, pô, sabe como é o Porto, né? Comprou por 10 milhões de euros, daqui a pouco vende por 20 e você fica aqui, pô, podia ter vendido por mais. Então, se for 20 é mau negócio. Se for 20 porque o Porto faz, ou seja, deu errado. Deu errado. Vai lucrar 100% e ainda será pouco. E ainda vai ter a sensação de que deu errado. Mas assim, o Zubeldia fala ali do risco de lesão do Ferreirinha. Essa foi a razão para fazer a troca, porque existia o risco dele estourar, ele não queria que ninguém mais estourasse. E o Ferreirinha estava pregado. E tal. E o Ferreirinha saiu. Pregado. E você sabe que o Ferreirinha, quando sai, ele me passa a sensação de que ele sai assim... Tava combinado isso mesmo, ele sai tranquilão, feliz, pô, fiz 2 gols, eu ia jogar 65 minutos mesmo, pô, fiz a minha parte, beleza, ganhamos o jogo. Não foi aquela alteração que pareceu surpreender o Ferreirinha, parecia que já era algo combinado. Mas eu acho curioso o Zubeldia falar sobre isso, medo de estourar jogador, quando aconteceu o que aconteceu com o Oscar, como o VSR lembrou, e não só a minutagem que ele teve contra o Tadieres. Dos 14 jogos do São Paulo no Campeonato Paulista, o Oscar jogou 12.
Um jogador que está vindo da China, 8 anos de China, início de temporada, fisicamente a gente precisa entender, em termos de rotação, encaixe e tal. Um jogador que se desgasta absurdamente. Pela característica de jogo, pela importância dele, pela função que ele tem que exercer, ele jogou 12 partidas no Campeonato Paulista. Havia necessidade? O São Paulo perdeu 18 jogadores na virada do ano, então não tem grana para contratar. Então, geralmente, quando isso acontece, onde é que está a solução? É na base. Você vai ter que olhar para a Cotia. Não tem dinheiro e não tem elenco, não tem profundidade de elenco. O Campeonato Paulista não seria o ideal. Ontem o Lucas Ferreira estreou bem, como titular num jogo de Libertadores, mas ele poderia ter ido mal. Será que você não poderia ter quebrado esse gelo e dado uma sequência maior já no Campeonato Paulista para o Lucas Ferreira e para outros nomes também? Então, o Zubeldia também precisa fazer esse meia-culpa. Eu acho que o Zubeldia aproveitou mal a janela de oportunidade que ele teve no início do ano para tentar achar algumas soluções. Francisco, você imagina se o São Paulo for campeão da Libertadores com esse banco? Você pega e faz uma estátua para o Zubeldia no Morumbi. Faz uma estátua. A realidade do São Paulo, é bom que o torcedor entenda isso. Acho importante. Porque essa é a coisa mais importante. Porque a expectativa é de um São Paulo dominante. Porque quando você fala de São Paulo, Libertadores, peso da camisa e história, junta os mundiais e junta a história do São Paulo, você fala, tá ali uma coisa que, quem sabe, tem algo parecido. Quem sabe. Hoje, o São Paulo é um time que se desfez de 18 jogadores, que precisa de jogadores da base, que deve muito, que não tem banco e que tem um time titular com todo mundo à disposição capaz de ganhar a Libertadores. Um time titular forte, competitivo, se tiver Lucas, Oscar, Pablo Maia, pelo menos Luiz Gustavo no banco, se o Alisson não se machucar, se o Caleri voltar a jogar bola. Eu tenho os números aqui, quer? Desde 10 de agosto, 32 jogos, 5 gols e 7 assistências. Você acha que tem que tirar o Caleri num jogo antes do jogo desse de Libertadores do Morumbi, para colocar o André ou o Rian? Acho que não. Então, isso é um diagnóstico do problema. Nesses jogos, quando não estou falando que ele tem lugar fixo. Só uma coisa, quando você tem jogadores de base começando, quando você tem um meio-campo que falta pegada, porque você não tem o jogador de pegada no banco de reservas, quando você perde um dos zagueiros, quando você já tem que jogar com um zagueiro pela direita, porque melhora a sua bola aérea, porque ele vai dar um pouco mais de sustentação sem bola, porque você já não tem os dois volantes, então não dá pra você jogar com um lateral que ataque. Os caras grandes do time, e eu sei que é normal perder, eu sei que é normal não jogar bem, eles têm que resolver os jogos. Eles têm que resolver os jogos porque o time está mais vulnerável. E ontem, vou ser bem claro, o Luciano não fez um grande jogo, perdeu um gol. O Caleri não fez um grande jogo, perdeu um gol. O Wendel entrou mal. E na dupla dobra de lateral pela esquerda, que não necessariamente torna um time defensivo, porque quem acha que dobrar lateral torna um time defensivo... Não, mas o Wendel é mais atacante do que lateral. Então, assim, defensivo. Não, porque eu li muito sobre isso, tal, as pessoas falando, não, recuou o time, não. Quem acha isso, com todo respeito, opinião, respeito mesmo, mas está com dificuldade de entender como funciona o futebol de verdade em campo. Quando você dobra o lateral a coisa certa, quem deixou acompanhar o lance do primeiro gol que desequilibrou o São Paulo foi o Enzo. Foi o Enzo. Não foram nem os volantes. E o Wendel não entrou bem. Você olha tudo isso, você olha para o banco e você fala, quem você coloca que mantém o São Paulo jogando no nível do primeiro tempo? Você está falando, o Alianza Lima é pior que o São Paulo. É pior que o São Paulo. Mas o Central Córdoba é muito pior que o Flamengo. Assim, com o time muito mais bem treinado e com 5 jogadores por posição. O Chuquiruna é pior que o Cruzeiro. Mas o Aliança Lima, com toda essa... tirou o Boca, hein? Eu sei. Tirou o Boca, com um time melhor, vamos dizer assim, um time mais complicado do que o de São Paulo que jogou ontem. E só uma coisa, Zé, eu nunca vi o Zubeldia pessoalmente. Tá defendendo. Não, eu tô defendendo aqui, mas eu tô opinando sobre o que é melhor pro clube e pro time. Eu ia falar exatamente A torcida, obviamente, tem a opinião dela, ela que importa é a torcida, não somos nós jornalistas, o clube é da torcida, em tese, porque na verdade quem manda são os dirigentes, mas é ela que faz o clube grande. Ela decide se quer ou não quer, ela decide se demite na bancada ou não demite, mas eu vou te dizer uma coisa. Se que o São Paulo traga um baita técnico, alguma coisa muito diferente, se for esse o elenco do São Paulo, tá? E se perder jogadores, eu acho que qualquer coisa que se pensar em demissão agora, até porque o Cruzeiro vai entrar em campo no final de semana com um time melhor que o do São Paulo, individualmente, não coletivamente. Individualmente o Cruzeiro tem mais jogadores que resolvem do que o São Paulo no final de semana. Pensar em tirar o técnico agora para colocar outro, boa sorte. Eu acho, vai atrapalhar. Mas existem algumas coisas que precisam ser questionadas. Obrigado, né? Vamos lá, Zé. Quantos jogos nós temos por ano? Qual é o grande problema do futebol brasileiro nesse ano? Calendário. Aí o São Paulo tem a data FIFA,
são 10 dias de folga. Se você tem uma sequência de jogos, você tem um jogador que veio da China, que fisicamente não é a mesma coisa, que estava parado, que não sabia se permanecia ou não, que já não fez uma boa pré-temporada por causa do Campeonato Paulista. Aí você tem 10 dias de folga, peraí, vamos descansar esse jogador aqui, que já não é mais um menininho. Você tá falando do Oscar, né, Zé? Sim. Aí Só pra ficar claro. marcam um jogo amistoso no centro de treinamento e o Oscar sentiu nesse jogo amistoso. Depois só foi comunicado na quinta-feira. Aí ele veio fazer o Bola da Vez aqui com vocês. Eu não sei se você inclusive participou. Ele falou, eu senti e tal. Foi num jogo amistoso, dentro do centro de treinamento. Por que o São Paulo foi fazer um jogo amistoso? E se fez, por que colocou o Oscar para jogar? Correu risco à toa. Você já não tinha Lucas? Peraí. Então eu vou preservar o único jogador que pode me acrescentar algo. Se não tivesse Luiz Gustavo ontem, se tivesse Luiz Gustavo, o São Paulo não perdia o jogo. Sabe? Então, assim, tem algumas coisas que precisam ser questionadas. Nem muito e longe. outra, é o Zubeldia. Essas reuniões, elas, na minha opinião, elas não adiantam de nada, elas não servem para absolutamente nada, só serve para a torcida. Só serve para a torcida ter a falsa impressão de que teve participação, que teve uma participação numa motivação ou numa cobrança, que, na minha opinião, é uma falsa impressão. A gente sabe que nos bastidores, vários jogadores já falaram isso. Quando a organizada vira as costas, os caras, né, vamos falar português, claro, cagam e andam para tudo que foi falado. E o que eles vão falar, o que eles vão prometer, os líderes do elenco, é aquilo que o torcedor quer ouvir, só. Propriamente de algo efetivo não vai ter mudança nenhuma, gente. Assim, até porque não vai ter os mudança jogadores, nenhuma. Os jogadores já sabem, né, Boni? Os jogadores já sabem aquilo que a torcida está insatisfeita, por que a torcida está insatisfeita. A cobrança na arquibancada, ela tem mais efeito, na minha opinião. Na arquibancada tem mais efeito do que propriamente uma reunião dessa. Eu concordo completamente com você. Eu até tava buscando a imagem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. 2 segundinhos. Esse grande episódio aqui que exemplifica o que você falou. Ó, a torcida foi no CT da Barra Funda cobrar o elenco de São Paulo. O Cueva, o que o Cueva fez? Muito grande, muito grande, muito grande. E já foi abraçado pelo torcedor. Você quer que fale isso? A torcida quer que fale isso. O jogador vai falar o que a torcida quer ouvir. O Cueva não fez nada. Ele não fez nada. Ele só falou, muito grande, muito grande. E já vai, Cueva, vamos. Eu vou dar um exemplo prático aqui, Boni. Eu vou dar um exemplo prático. Chega lá o Baby e toda a comissão dele. Enquadram o Igor Vinícius lá no CT. Não, é isso. Vamos jogar, vamos jogar por vocês. Vamos honrar a camisa. Aqui é São Paulo. Chega no jogo, gente. Quantos anos tem o Igor Vinícius? Você tem a informação da idade do Igor Vinícius? Do Igor Vinícius? O quê? Uns 25? Deixa eu ver aqui. Nossa, 28 já. Achei que ele era um pouco mais jovem. Então, o Igor Vinícius não aprendeu a cruzar com 28 anos de idade. Vocês acham que uma reunião no CT vai fazer o Igor Vinícius se transformar no novo Belete? No novo Cafu? Vai fazer o Igor Vinícius aprender a cruzar, gente? Tem coisa que não entra na minha cabeça. Minha cachola não cabe uma coisa dessa. O Igor Vinícius, ele não sabe cruzar há 28 anos de vida. Ele não vai aprender porque o Baby foi lá no CT, gente. Em mais de 200 jogos de São Paulo Futebol Clube, não é agora que ele vai aprender, né? O Sabino, por exemplo. O Sabino vai se transformar no Rudiger do CT da Barra Funda? Não vai. Outros jogadores. Quem mais que temos no elenco com limitações graves técnicas? Se fosse o Tele Santana, vai lá, né? Porque o Tele, ele fazia o cara repetir. Se ele identificava um erro técnico, o cara fazia o cara repetir 200 vezes por treino. Faz isso hoje em dia? Né? Faz isso hoje em dia que o jogador vai chorar pro staff dele e vai pedir pra sair. Exato. Não, o cara não pode nem bater falta no treino, né? Não é nem porque é por staff também, mas se fica batendo 10, 15 faltas depois que o treino acaba, o departamento médico já vai brigar, também fala que não pode. Boni, deixa eu só ler uma informação aqui em uma outra aba, rapidinho, só pra eu tirar uma dúvida. Já volto questão de
segundos. Fique à vontade, fique à vontade. Lê aí que a gente já tá no finalzinho. Mas o... Enfim, vai ter essa reunião às 17 horas desse sábado. Vamos ver o que vai sair daí, né? Eu também não acho que sai muita coisa, não. Eu não acho que serve para muita coisa esse tipo de reunião. Mas tá aí a informação, com a ilustração do nosso Coevita, falando que o clube é muito grande. Voltou, Kaique? Não, voltei. Era só para confirmar o horário do treino, né? Porque o treino é agora às 10 da manhã, né? Mas aí tem concentração pro jogo, por isso que aceitaram a visita da torcida às 5 horas da tarde, né? Pablo Maia. A gente já tinha comentado, né, num vídeo exclusivo há um tempinho atrás, acho que faz umas 2 semanas, 3 semanas, eu não vou lembrar a data ao certo, mas eu tinha falado sobre o São Paulo já estar avançado nas tratativas em relação à renovação do Pablo Maia. E aí, eu vi no sábado, me mandaram no sábado, que o Eduardo Deconto, lá do Trivela, que também é setorista do São Paulo, faz um ótimo trabalho lá no Trivela também, ele noticiou, né, que as negociações estão avançadas, corroborando com o que a gente já tinha batido um papo aqui sobre o Pablo Maia. O Pablo Maia vai ter uma valorização salarial, não vai ser algo exorbitante, mas algo significativo, algo até simbólico para mostrar, para o São Paulo mostrar em algo concreto, não só em palavras, que conta com o atleta para os próximos anos. E aí o contrato do atleta seria renovado por mais um ano, teria uma extensão contratual de mais um ano, iria para até 2028, se eu não me engano. Agora na cabeça eu nem anotei, eu conversei, mas eu não anotei. Se eu não me engano é de 27 para 28. Acho que ele tem contrato até 27, não é 26, eu tô nessa dúvida, mas acredito eu, na minha cabecinha aqui, que essa extensão por ano vai ser de 2027 para 2028, esse aumento salarial para mostrar para o atleta que o São Paulo está com ele nesse momento de recuperação, nesse momento que é difícil. É mais uma contusão séria do Pablo, então ele precisa realmente de todo o apoio e aval possível, e o São Paulo mostrando que quer contar com o atleta e faz aí essa renovação. O Júnior Pedroso, que é o empresário do atleta, deve se reunir com o São Paulo nos próximos dias para tratar dos últimos detalhes, e aí o São Paulo vai anunciar essa renovação contratual assim que tiver todos os trâmites bonitinhos, mas assim, tá muito bem avançado, é aquele famoso só falta assinar, assim como o Alan Franco, tá? Me falaram até, a gente já tinha falado nessa semana, né? Que o Alan Franco e o São Paulo tinham avançado na renovação contratual. A tendência aí é no máximo essa semaninha que vai correr aí a outra, e aí o São Paulo inclusive já deve fazer o anúncio aí da renovação contratual do Alan Franco. Aí tem mais coisa aqui porque eu anotei que eu sei que tem mais coisa no vídeo. O que tem mais coisa no vídeo? Ah, sim. A torcida tricolor independente, né, reuniu ali os seus principais líderes da torcida organizada e foram até o CT da Barra Funda com a intenção de fazer uma reunião ali com líderes da diretoria, líderes do elenco e também com a comissão técnica, não só para fazer uma cobrança pacífica, né, mas para também entender um pouco mais ali do que está acontecendo. Depois do empate contra o Alianza Lima, houve ali uma revolta muito grande da torcida organizada, porque há um entendimento de que o problema não seria só a comissão técnica, né? Até o Baby, que é o principal líder da torcida organizada da Independente, ele sempre foi muito favorável à permanência do Zubeldia, mas já nos últimos dias, ali nas últimas semanas, ele já começou meio que largar a mão um pouquinho. Não fez coro para pedir a demissão do Zubeldia, mas já começou a largar a mão. Só que em todo momento, ele como líder da organizada, ele simboliza ali, né, a grande maioria não existe, mas a maioria ali dos torcedores organizados, de que o problema não é técnico, que também jogadores precisam ser cobrados, que diretoria também precisa fazer a sua parte, até uma guerra de narrativas entre diretoria e presidência, que até o Baby já falou, inclusive, publicamente.